Olá pessoal, seja bem-vindo a esse canal. Mais uma vez estou de volta com comentários das lições 13 e 14 do livro de Lobo Sangue Rampa, Você e a Eternidade. Tem lições muito importantes daqui para frente. Tenho aprendido muito, espero que vocês também com essas lições. São grandes lições mesmo. E o tema da lição 13, resumidamente, ela é o propósito da vida. Ela nos conduz a uma reflexão sobre o propósito da vida e o que é que a gente veio aqui fazer na Terra. Quem não se perguntou já o que é que eu vim fazer nesse mundo? Uma hora, se não se perguntou, uma hora na vida vai parar e vai pensar sobre isso. O que é que eu vim fazer neste mundo, né? Eu tive essas questionamentos desde criança. Eu já pensava o que é que eu vim fazer, qual é o propósito. Eu tive essa reflexão porque meu pai levava sempre à igreja nos domingos e aquele ato dele de me levar à igreja, de conhecer sobre Deus, me fez ter uma reflexão sobre a vida, a própria vida. E eu queria saber quem era Deus, e queria saber quem eu era e o que é que eu estava fazendo na Terra. Enfim. Mas para cada pessoa isso se manifesta de um momento diferente da vida, né? Às vezes a pessoa passa algum choque, algum trauma, alguma coisa muito profunda e faz ter essa reflexão. E outras vezes. E tem pessoas que passam a vida, infelizmente, toda e não para pensar sobre isso. Sobre o que é realmente vir fazer neste mundo, né? E ele enfatiza que Lobsang Rampa fala que somos atores, que na verdade estamos na Terra, somos autores no palco, mudando de roupagem, e a fim de nos adequarmos a um papel que temos de desempenhar até o fim de cada ato. Ou seja, ele fala que somos atores e que nossa vida é um ato, cada vida é um ato, é uma roupagem que a gente veste e que a gente tem que desempenhar aquele papel e que há um propósito atrás de tudo isso, né? Ele fala também uma parte assim que eu acho um pouco polêmica, que se você não entender, na verdade não é polêmica, porque se você entender o contexto de toda a leitura, você vai entender que o que ele está querendo dizer com isso. Ele fala assim: as guerras são necessárias. Sem elas, o mundo logo estaria superpovoado. Ele parte de um princípio sobre a temporalidade dessa vida, né? Ele. Porque se a gente partir do princípio que as guerras são necessárias e que as pessoas têm que morrer para não ter uma superpopulação, se a gente partir do princípio que a gente só tem uma vida e que só tem uma roupagem só, isso é bem drástico, né? Porque onde estaria a justiça nisso, né? Onde estaria Deus nisso? Concordar numa situação dessa em que o ser humano vem uma única vez e é dizimado numa guerra para que a população não seja tão numerosa. Mas ele fala que nosso espírito é indestrutível, né? Que apesar de sermos olha, quando nos encontrarmos no espírito, somos indestrutíveis. Somos imunes às vicissitudes e doenças, quando se está no espírito, né? Assim, o espírito tem que adquirir experiência, motivar um corpo de carne e osso. Ele fala aqui do motivo para a gente encarnar aqui, por que eu estou aqui na Terra, né? Por quê? Porque o meu espírito, ele é imune às vicissitudes da vida, como as doenças e várias experiências, né? Ele não sofre isso. Só através de adquirir a roupagem, a carne e o osso, é que podemos passar
experiências que o espírito quer adquirir, conhecimento. É justamente pelo espírito querer adquirir conhecimento é que ele assume essa roupagem, né? As lições, para que as lições possam ser aprendidas aqui na Terra, sobre a Terra. O corpo é fantoche, sacolejando e contorcendo-se de acordo com a ordem do eu maior, que por intermédio do cordão de prata dá as ordens para receber as mensagens. E ele fala que uma pessoa que encarna a primeira vez na Terra tem que ter ajuda de outro, porque as suas decisões são uma criatura de indecisa, né, que parece uma criança. Ele fala sobre isso. Aí tem todo aquele planejamento para se entrar na Terra, né, para se encarnar na Terra. E ele fala sobre uma parte sobre o eu maior, que eu grifei aqui. Uma pessoa, uma entidade regressa ao eu maior nos planos astrais, regressou de uma vida sobre a Terra. A entidade terá visto todos os erros e todas as falhas e defeitos dessa vida e terá decidido talvez sozinha, talvez acompanhada de outras, que certas lições não foram aprendidas e terão que ser aprendidas novamente. Então, ele passa o espírito passa pelo processo de encarnação, vive na Terra, sofre, mas certas lições às vezes não é aprendida, então ele regressa à procura de experienciar e provar realmente daquela lição. E o que acontece também? Ele compara a nossa vida aqui na Terra, a nossa encarnação aqui na Terra, como o ser humano na Terra é como uma criança em sala de aula. Pensemos nisso, que temos termos de sala de aula. A criança se acha em uma sala, assim em companhia de muitas outras. Por algum motivo, essa criança não se sai bem e não aprende a lição. O que acontece quando a criança não se sai bem em um ano letivo, né? E não aprende a lição? Ela vai ter que passar pelaquela mesma lição, repetir aquela mesma lição, né? Se não foi aprovada, ela vai regressar para a casa dela, vai ficar um período de férias e vai esperar para repetir de novo aquela série. E a mesma coisa nosso espírito, né? Nossa encarnação aqui. A gente encarna como aluno, a gente cursa e vem aqui, vive, e certas lições não são aprendidas, retornamos de novo de onde paramos. Mas o que acontece? A criança tem um recesso antes de entrar na outra série. A gente também tem esse recesso. A gente vai para o mundo espiritual, mundo astrais, e lá a gente faz um estudo, né? Uma recapitulação e regressa novamente para a Terra. Retoma as atividades escolares, né? E ele fala aqui também. Ele fala da questão de pessoas, da encarnação também, que pessoas que vêm em posição baixa, não significa que ela seja inferior no mundo espiritual, que muitas vezes as pessoas estão em uma atividades braçais na vida, a fim de que possam aprender certas lições, mas na vida futura ela será uma entidade bastante elevada. Então ele fala sobre as aparências, né? Na verdade, isso aqui é sobre as aparências. Uma pessoa que a gente talvez pense que não tá numa posição muito boa, que é muito baixa, né? Mas ela na elevação espiritual dela está muito superior às vezes do que a gente imagina. É aquela história de que um mendigo às vezes não é um mendigo, é um mestre disfarçado de mendigo, né? E é lamentável que na Terra as pessoas julguem pela quantidade de dinheiro que a pessoa possua, pelos bens que ela tenha, que ela ganhe, né? Naturalmente constitui um absurdo trágico. Equivale a julgarmos uma
uma escola ou um progresso que faça pela quantidade de dinheiro que o pai possua. Ou seja, não, isso aqui ele acha que isso aqui é uma coisa injusta, né? Porque em vez de avaliar a pessoa pelo progresso que ela faz em relação à vida, às vezes a pessoa vive uma vida difícil, mas não sabe o quanto de batalhas que ela vence, né? Não sabe o quanto de aprimoramento de caráter, de pessoa que ela está se transformando, que está se moldando a partir daquilo tudo que ela está passando, daquelas experiências que ela está vivendo, né? E regressamos nosso espírito que está a ponto de entrar em outra encarnação. Quando os pais, olha, o regresso do espírito para outra encarnação, ele fala aqui que é quando os pais estão adequados foram encontrados e quando o momento apropriado, o espírito entrará na formação da criança por nascer. E com essa entrada no corpo haverá apagamento instantâneo das memórias conscientes da vida anterior da entrada. Seria naturalmente terrível. Ele fala sobre a questão das memórias que são apagadas e que seria terrível se a criancinha possuísse a recordação de quem ela era, né? Seria trágico e doloroso se a criança conseguisse lembrar de que na vida anterior tinha sido um grande rei e era agora o mais pobre das criaturas, imagina, né? Ia atrapalhar a experiência, aquilo que ele veio aprender naquele momento. Por esse motivo, juntamente com muitos outros, é que o ato de misericórdia que a pessoa média não consiga lembrar-se de sua vida passada. Porque ele fala pessoa média, porque existem pessoas que está num nível de consciência maior e que encarna sabendo de suas vidas passadas, né? Se recorda de quem era. Mas quando passa novamente por vida, é regressado ao mundo espiritual, tudo é recordado. Então, quando se tem um intervalo, quando se entra nas férias desse mundo, a pessoa recorda de tudo o que passou, né? Muitas pessoas se perdem de modo mais rígido ao antigo preceito. Aí ele fala do preceito de honrar pai e mãe. E eu achei muito interessante essa questão, por quê? Porque ele dá um certo alívio para pessoas que possuem pais complicados, pais que têm realmente defeito de caráter forte, e a pessoa não está obrigada a seguir e honrar as ordens de um pai que não sabe nem guiar a própria vida, entendeu? Honrar teu pai e mãe, embora seja realmente um sentido mais louvável, deve esclarecer que grande número de pessoas sobre a Terra jamais voltará. E outra coisa, ele fala aqui que jamais voltará a ver pai e mãe no mundo espiritual. Por que essa questão? Ele diz que muitas pessoas jamais voltarão a ver pai e mãe no mundo espiritual. Porque muitas pessoas pensam que quando elas forem para o mundo espiritual, depois da morte, né? Vão se encontrar com seus entes queridos. Mas tem que ser os entes queridos, né? Porque não vai ser porque foi pai, eu tenho que me encontrar com ele se for uma pessoa perversa, vamos dizer. Não. Ele diz que ele fala também dessa questão, voltando ainda de honrar pai e mãe, que antigamente, nas tribos, era imprescindível honrar pai e mãe para não abandonarem as tribos. Por quê? Porque o maior número de jovens na tribo serviam essa obediência, serviam para aos grandes sacerdotes e os xamãs e os líderes das tribos, serviam para poder manter aqueles jovens na tribo e para manter o domínio sobre as tribos menores, porque tinha a quantidade de jovens mais fortes, né? E tinha essa questão de domínio. E esse honrar pai e mãe
se encaixa nesse interesse dos líderes, né? Vamos declarar de modo bem claro: realmente concordamos que os pais devam ser honrados desde que mereçam. Ele diz que os pais devem ser honrados desde que mereçam, ou seja, sejam pais íntegros, sábios e que realmente têm que ser obedecido a eles, porque eles têm realmente algo a dar. Aí ele fala aqui que algumas crianças são criaturas adultas e casadas. Talvez tenham vivido meio século por conta própria, mas ainda assim tremem de medo e apressão o nome do pai e a mãe. Ele fala sobre a questão de servidão que temos aos pais, e não por amor, mas por temor, essa obediência que certos adultos, mesmo chegando à idade adulta, sentem temerosos e tremem de medo quando vê os pais, né? Por causa dessa obediência, essa certa honra, essa honra que está acima de tudo, acima do bem e do mal, né? Que não pode ser, né? Para os que assim se vejam aflitos, gostaria de voltar a dizer, de modo bastante claro e enfático, que se não se sente feliz com os pais, você jamais voltará a vê-los. No mundo espiritual, nesta existe a lei da harmonia. Ele enfatiza a questão da lei da harmonia, em que a gente só vai voltar a ver as pessoas que têm harmonia, as pessoas que realmente têm ligação de alma com a gente. E que essas pessoas que têm algumas desavenças e desequilíbrio, seja ele pai, seja irmão, seja amigo, seja esposo, seja esposa, seja filho, vai passar pela lei da harmonia. Não vai se encontrar, ao menos que você queira, né? Se for uma necessidade sua. A gente vem para o corpo físico para aprender lições, porque somente no corpo físico duas entidades antagônicas podem ser levadas uma contra um contato com a outra, né? De modo que procure amarrar as arestas e chegar à compreensão mútua. Então, para fazer conciliações entre as pessoas. A questão somente no corpo físico que se consegue fazer essas aparar as arestas, né? Como fala. Aí fala assim. Ele diz que mais adiante vai estudar sobre deuses e deuses e sobre as diferentes crenças religiosas. Ele fala, eu vou ter que ler isso aqui porque é muito interessante. Os seres humanos pensam erroneamente que são mais alta forma de existência. Aí ele fala que estamos errados em pensarmos que somos a mais alta forma de existência. Por quê? É criada essa crença, porque tem dizendo na Bíblia que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a criação do mundo, né? Em Gênesis tem dizendo que o homem foi feito à imagem de Deus. E que se o homem foi feito à imagem de Deus, ele é a criatura mais elevada, mais alto nível, né? Mas não é isso. O homem isso é incorreto, ele fala. O pensamento religioso nos ensina que o homem é feito à imagem de Deus. Assim, se o homem é feito à imagem de Deus, não pode haver coisa mais elevada que o homem. E, na verdade, em outros mundos existem formas altíssimas de vida. Deus não é o cavalheiro idoso e benevolente que nos fita bondosamente pelas páginas de algum livro. Deus é uma coisa muito verdadeira, um espírito vivo que nos guia a todos, mas não necessariamente do mundo que nos ensinaram. Então, nessa lição ele fala que existem outros seres de elevadíssimo grau, maior que o homem, né? Enfim, essa lição 13 foi isso, né? Desse propósito da vida,
de que a gente vem aqui para encarnar, com um propósito de aprender, de autoconhecimento, de aparar, corrigir os erros, né? Aprender, o em suma é mais sobre o conhecimento e experiência da nossa essência, né? Do nosso eu maior. E já a lição 14, essa lição todinha, ela vem falando sobre dar e pedir, dar, pedir e receber. Aí ele fala um pouco sobre o sofrimento, aborda o tema que todos nós passamos o sofrimento, porque o sofrimento vem, né? E que na vida o sofrimento vem pelo razões do eu maior. E ele fala, bem no começo ele já começa a falar da lição 14, sobre o quanto é bom a gente ter um ser, um Deus, uma entidade superior, que a gente possa orar e pedir para resolver os nossos problemas ou para ganhar alguma coisa, algo receber, né? Provavelmente todos nós reconheceríamos que já oramos pedindo ajuda, né? Trata-se que, é claro, de uma coisa natural em questão humana. O homem sente-se inseguro quando sozinho e quer imaginar um Deus Pai ou a imagem da mãe, a fim de poder sentir-se protegido e poder seguir, sentir que pertence a uma grande família, né? Essa questão de ver Deus como um pai ou uma mãe. Mas, para que se possa receber, ele fala, enfatiza, é preciso dar antes. E não se pode receber sem dar, pois o ato de dar, a atitude de abrir a mente, possibilita você tornar-se receptivo àqueles que estão prontos a dar-lhe o que deseja receber. E ele fala, é interessante que essa questão de dar e receber, ele fala na questão de que não é necessariamente dar algum bem material, alguma coisa, mas você oferecer algo seu, algo que lhe pertence, né? Pode ser suas palavras, sua vida, seu ensinamento, sua ajuda. Aí ele fala, não estamos falando obrigatoriamente de dinheiro. Significa dar a si mesmo, estar pronto a servir aos demais. Isso mesmo. E é interessante. Aí ele fala de pessoas que têm poderes aquisitivos, que se sente separado das outras, né? Mas que no rio da morte, né? Que quando chega a hora da morte, tudo que podemos levar é o que acha dentro do nosso conhecimento, né? Tudo que levamos é o que nós conhecemos. Tudo que levamos é a nossa soma total de nossas experiências, boas ou más, generosas e mesquinhas, que sejam destiladas de tal ponto que apenas a essência dessas experiências permanecerá. Então, é isso a suma que vai levar após a morte, né? O homem que tenha vivido para si próprio, sozinho a terra, embora sobre a terra talvez fosse um milionário, quando vai para o outro lado, encontrar-se-á em bancarrota espiritual. Eu acho que é uma derrocada espiritual que ele quis dizer, né? Essa palavra aqui não me é conhecida, né? Então, aí ele conta a experiência dos monges, né? Que os monges vivem de doações da caridade das pessoas. Ele cita a Índia, que é um lugar ainda que as pessoas têm como normal ajudar um monge, né? E ele fala que em lugares como a China, não sei, no Tibete e na China, isso também era antes do comunismo, né? Era uma coisa normal. As pessoas
tinha isso como normalidade. Eles estavam inseridos na sociedade, a ajuda aos monges, né? E os monges, eles não tinham nada de material para dar, né? Vamos colocar nessa dinâmica que ele falou de dar para receber, né? Eles não tinham nada material para dar. Mas, porém, quando eles se isso depende da cultura para saber disso, né? Da importância do monge, né? E quando eles iam nas casas, quando chegam numa casa, é uma grande honra servir a um monge, alimentá-lo. Aí ele fala que aquela família que recebe é até invejada pelas outras, que poderia ser ela que estivesse lá ajudando o monge, servindo, porque o monge não dá nada material, como eu falei, mas ele vem como eles são que viajam muitos, muda de lugares, às vezes traz visita de outros parentes, talvez ajuda as pessoas menos favorecidas, talvez a escreverem cartas, a darem notícias, ajuda também as pessoas quando estão com necessidades espirituais, doentes, e que tem alguma ajuda espiritual, eles dão também. Então, os monges podem não dar coisas físicas, mas eles materiais, mas dão a si mesmo, né? Como o próprio Lobsang Rampa falou. Aí ele fala também, ó, se alguém se desenvolver espiritualmente, aí ele fala também da vida dos monges, porque fala sobre a alimentação que ele recebe das pessoas, né? Que ajuda os monges. Aí ele fala que os monges comem pouquíssimo, né? Eles vivem de modo bem simples, né? Às vezes só comem uma refeição por dia. Ou os monges não comem além do necessário. Vivem de modo frugal e comem apenas suficiente para manter o vigor e a saúde, mas não tem o bastante para se tornar glutões. Uma quantidade demasiada de comida impede o desenvolvimento espiritual, ele fala. E a comida demasiada, rica ou alimentos fritos prejudicam a saúde física. Ele fala mais um conselho muito importante, né? Para quem está querendo crescer espiritualmente, né? Ó, se alguém quer desenvolver espiritualmente, deve viver como fazem os monges, comendo o suficiente, porém só isso, comendo com simplicidade para que o corpo fique alimentado, mas não alimentos ricos, de modo que a mente seja saciada e o espírito trancado num receptáculo de argila, que é o corpo, né? Ele diz que tem que viver de maneira simples, né? E não viver glutão. Ele diz assim: devemos explicar que um monge, tendo recebido a comida, não precisa sentir-se tomado de gratidão. Desde tempos imemoráveis, um modo de vida surge no Oriente, o monge é alimentado como direito. Não é um mendigo. Não é um mendigo. Ele diz que ele sempre foi alimentado, né? É uma coisa normal. Ele não precisa se encher de gratidão por isso, que é uma obrigação até do encargo público alimentar o monge, né? Aí ele diz que ele ajuda, ó, aqueles que estão precisando de consolo espiritual terão vindo procurá-lo, querendo auxílio, bem como tenham parentes doentes, ou mesmo aqueles que desejam escrever urgentemente uma carta. Eles ajudavam, né, os monges. Aí ele fala que os padrões de hoje são bastante diferentes. Hoje em dia os padrões mostram-se bastante diferentes do que foram anos atrás, né? As pessoas não vivem... Aí é uma parte interessante que ele começa a falar, é sobre o dízimo. Que as pessoas não mais vivem de dízimo. E tampouco pagam dízimo, o que é uma pena. Ele fala que é uma pena. É essencial para aqueles que quiser progredir espiritualmente, que paguem o dízimo para o bem dos outros, especialmente porque para o bem dos outros traz muito benefício para quem o faz, né?
ele, ele diz que aquele que dá, recebe. Não que a pessoa tem que dar com o pensamento intuindo já receber, né? Mas é uma lei, uma somatória da vida, que ele dá, recebe. O dízimo que você dá, você recebe. Eu não tô falando aqui que você tem que dar às instituições, ou igrejas, ou instituições. Se você achar que por bem dar uma instituição assim a uma igreja, isso é o que tá no coração de cada um. Mas eu acho que essa questão de dízimo que ele fala aqui é de você separar uma parte do que você ganha para doar para os mais pobres, né? As pessoas que necessitam, que existem sempre no mundo. Sempre existem pobres no mundo, né? Então, as pessoas que necessitam, né? Pode ser numa instituição, pode ser numa igreja, pode ser um serviço também da gente, pode ser uma ajuda, uma palavra, algo que temos a oferecer, né? Não fala-se somente de dinheiro, né? Ele fala também assim, que os grandes... temos conhecimento de muitos homens de negócio, muito sagazes e sem grande inclinação espiritual, que prazerosamente dão uma 10ª parte de sua renda pelo bem dos outros e de modo mais especial para o seu próprio bem. Eles não fazem por serem religiosos, mas porque a experiência comercial concreta e os fatos dos seus livros de contabilidade lhe ensinaram que, agindo assim, jogando o pão sobre as águas, ele volta multiplicado 1000 vezes. Então, aquele que dá, recebe. É esse princípio que ele quis dizer, né? Aí os que têm as leis ocultas se aplicam tanto ao não espiritual quanto ao espiritual. Então, essas pessoas tem também pessoas de grande poder que têm conhecimentos ocultos, né? E ela não é necessariamente uma pessoa boa, espiritual, que está querendo se levar espiritualmente, mas que sabe que desses princípios, dessas leis, né? Ou o dízimo significa, como dissemos, uma 10ª parte, significa também um modo de vida, porque quem dá, recebe. Ele já falou várias vezes. Para receber, você precisa dar antes. Existem muitos meios pelos quais podemos dar. Podemos, além de dedicar uma 10ª parte da renda às boas obras, ajudar os demais em suas necessidades espirituais ou ajudá-los com consolo necessário quando lhe advêm maus tempos. Ao dar aos outros, damos a nós mesmos. É inútil orar para que alguma coisa nos seja dado, a menos que demonstremos ser dignos. Então, o que dá, recebe. Então, a lição principal dessa é o dar e o receber, né? A lição 14. E fica aqui o meu muito obrigado para vocês que ficaram no vídeo até o final. E namastê. Até o próximo.